Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a saúde mental e falamos sobre o impacto da pandemia nos portugueses e nos vimaranenses em particular. Antes de iniciarmos, antes de abrirmos a porta deste Consultório Aberto de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, onde estão já mais de 20 consultórios abertos que realizamos ao longo deste período da pandemia da Covid-19. Convido-os também a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães para se manterem informados e também para estarem atualizados acerca do que acontece em Guimarães durante este período particular da nossa história. Hoje temos, como é habitual, Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, e hoje também um convidado especial, o Dr. Hélder Trigo, é diretor clínico do Hospital Senhora da Oliveira. Emanuela Lopes, estamos de novo no consultório aberto a abrir as nossas portas para falar sobre saúde mental dos guimaranenses e não só, num período em que voltamos a confinar. Isto está a acontecer de novo, praticamente um ano depois de ter acontecido pela primeira vez, de surgir esta pandemia e depois de tanto sacrifício. Que impacto é que isto pode ter na saúde mental das pessoas, daqueles que nos estão a ver nesta altura? Olá, boa tarde, Dr. Hélder, obrigado por estar connosco. Pois o impacto está a ser um impacto muito grande na saúde mental das pessoas. Realmente aquilo que já nos temos vindo a referir ao longo destes programas, o tempo, a intensidade, está a ser bastante, estas incertezas. Eu acho que este confinamento, a opinião geral, é um confinamento que as pessoas já estavam à espera e que se fala muito que até peca por tarde, não é? Este fechar das escolas, este confinamento obrigatório que é fundamental nesta altura, sobretudo da forma drástica que os números têm aumentado, as infecções têm aumentado, as mortes têm aumentado. E eu acho que temos que olhar para isto também do ponto de vista psicológico, porque sabemos que neste momento estão a aumentar de facto estas consequências e sabemos que a médio e longo prazo um preço e uma fatura também muito alta a este nível iremos pagar. Por isso, estas questões ligadas com a fadiga da pandemia, que também já falámos e iremos falar mais para a frente e no decorrer deste programa, é de facto muito importante, é importante olharmos para isto todos, de baixo para cima, de cima para baixo, porque os efeitos que têm de facto são efeitos extremamente nefastos. Fizemos as contas no Mais Guimarães ontem à situação que se vive no nosso país, contabilizando agora mais de 11 mil mortos nos primeiros 11 dias, nos primeiros 20 dias, aliás, deste ano, o que revela, portanto, um aumento de cerca de 4.200 mortos, isto se tivermos em conta a média dos últimos 10 anos nos primeiros 20 dias. Portanto, mais 4.000 em 11 mil mortos é um dado muito significativo. E agora vamos falar sobre a realidade em Guimarães com o Dr. Hélder Trigo, que é o nosso convidado do programa de hoje. E a pergunta, Dr. Hélder, é desde logo: como é que está o Hospital de Guimarães nesta altura, nesta terceira vaga da pandemia da Covid-19 e aquela com mais significado, provavelmente aquela que toda a gente esperava que acontecesse nos meses de janeiro e fevereiro, em que estamos aqui associados ao período em que habitualmente há maiores crises relacionadas com isso e, portanto, há uma maior afluência aos nossos hospitais. Como está o Hospital de Guimarães, Dr. Hélder? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde, eu é que agradeço o convite que me fizeram. Tenho muito gosto em estar aqui a conversar sobre o que se passa realmente no nosso hospital. Como sabem, o nosso hospital até há poucos dias atrás estava numa posição relativamente melhor em relação aos hospitais do Sul e do Centro, principalmente os hospitais de Lisboa. Mas nós sabíamos que as coisas iam piorar naturalmente e que iam chegar até nós. Há uns dias a esta parte que começaram os números a subir e estamos a ficar outra vez com uma pressão grande em questão de números de doentes. Neste momento já ultrapassamos os 100 doentes internados, já estamos com os nossos serviços de cuidados intensivos dedicados ao Covid a 50% das camas mais ou menos ocupadas
E, portanto, isto está a exigir de nós, de todos os profissionais do Hospital Nacional de Oliveira, um trabalho enorme, não só para tratar os doentes que estão internados, como também um trabalho de, como é dizer, um trabalho de agilização de camas para dar alta aos doentes, internar outros, para que não vão faltando camas para aqueles que nos procuram. E a situação é esta, é uma situação semelhante à que vivemos já noutras circunstâncias. Ainda não atingimos os números que atingimos em novembro, estamos convencidos que iremos atingi-los e oxalá que eu me engane, e pronto, estamos com a mesma preparação, com a mesma determinação de conseguirmos dar saída a todas as necessidades que nos vão aparecer, naturalmente. Portanto, falamos agora de pouco mais de 100 internados, quando em novembro o hospital chegou a acolher mais de 200 internados. Exatamente, nós durante o mês de novembro tivemos vários dias com mais de 200. Portanto, neste momento temos mais de 100. Digamos, estamos um bocadinho aquém daquilo que tivemos, mas estamos-nos a preparar e estamos com atenção, naturalmente, porque temos receio que vamos atingir os mesmos números de novembro, ou pior, não sei. E como é que, perante uma evidência destas, ainda há pessoas que questionam a perigosidade deste vírus, da situação em que nós vivemos atualmente? Como é que justifica isso? Eu não justifico, quer dizer, eu não, isso são questões sociais e questões que os psicólogos e os sociólogos poderão analisar melhor que eu, naturalmente. Mas eu, daquilo que me é dado a averiguar, porque eu também ando, enfim, também falo com pessoas, agora infelizmente quase não falo, mas quando a gente fala com outras pessoas que não trabalham nos hospitais, as pessoas que não trabalham aqui, como nós, e que não têm nenhum familiar, nenhum parente ou amigo íntimo aqui internado, estão um bocado longe da realidade, quer dizer, acham que isto que se passa no outro mundo é lá, quer dizer, é nos hospitais, é nos centros de saúde, é com as pessoas mais velhas, coitadinhos, mas de resto nós vamos fazendo a nossa vida. Eu conversei com muitas pessoas, com quem sou amigo e enfim, com quem me dou bem, e as pessoas ficavam, quando eu lhes dizia que a realidade que era esta, que era preciso alguns cuidados, ficavam um bocado admirados, quer dizer, mas é assim, realmente é assim. Portanto, eu acho que as pessoas, quer dizer, eu não quero dar aqui palpites, porque não é essa a minha área, mas acho que as pessoas, se não forem obrigadas, não se confinam mesmo. Esta é a minha sensação. Seja como for, quer dizer, não estou a discutir se tem que acabar isto ou acabar aquilo, mas acho que se não for por obrigação, se não houver alguma coisa que as empurre, as pessoas facilitam sempre. Todos nós, quer dizer, todos, eu incluo nesse grupo, todos nós temos tendência a facilitar alguma coisa. E Manuel, como é que explica isto? Este facilitismo das pessoas? É um cansaço só ou é algo mais do que isso? Eu acho que é um bocadinho um misto de tudo. A primeira impressão que eu fiquei logo no início, em março, foi precisamente isto que o Dr. Helder disse, e nós observamos isso nas consultas, na generalidade, muita gente logo a tentar perceber como é que podia contornar as regras. Portanto, em consulta nós víamos isso e às vezes era preciso até desmontar um bocadinho este tipo de pensamento e este tipo de comportamento. O que nós achamos com o que se passa com o comportamento das pessoas tem a ver com estas questões todas serem muito incertas, tudo continua a ser muito incerto, não é? E não sabemos muito bem quando é que estas questões vão melhorar. E a incerteza, quando a incerteza vai moendo ao longo do tempo, vai causando ansiedade, vai causando medo, vai causando mal-estar, exigindo de todos os nós uma grande capacidade de adaptação. E de facto a Covid-19 está a exigir muito de todos, muitas pessoas, muito de todos nós, e já se fala na tal fadiga da pandemia. Isto é um termo que saiu da Organização Mundial da Saúde e que revelou nos últimos dados cerca de 60% da população, que francamente eu acho que à data de hoje que estes valores serão até um bocadinho mais altos. Portanto, nós andamos aos sobressaltos, nós andamos com quarentenas, nós andamos com isolamentos profiláticos, nós andamos com confinamento, nós sentimos-nos cansados, nós sentimos-nos controlados, mudamos as rotinas uma vez e outra vez e aos fins de semana e as pessoas já queixam-se que esta questão de ir almoçar fora e jantar fora e ir ao cinema e mudar as rotinas já não está no horizonte há algum tempo e isto vai trazendo algumas consequências. Consequências estas que muitas vezes são vividas com desmotivação, pensamentos de derrota, sobretudo com estas questões dos números, do género, não vale a pena termos tantos cuidados, estamos outra vez no mesmo, se acabamos por confinar, se acabamos por estar de quarentena, se a turma dos miúdos vêm todas para trás.
na verdade as pessoas vão-se dizendo que não aguentam muito estas limitações, o álcool gel, as máscaras, o não poder sair aos fins de semana à tarde, quer dizer, precisamente naqueles dias onde as pessoas querem desligar do trabalho, e isto gera sentimentos de sobrecarga, ou de cansaço, de hipervigilância, acerca das questões todas protetoras, seja das infecções, o uso das máscaras, as tais restrições e das inúmeras alterações da nossa vida e que gera a tal fadiga da pandemia. E para aumentar, na minha opinião, estas dificuldades, nós fomos vendo ao longo deste tempo todo, e as pessoas foram falando muito disso, as autoridades de saúde mudaram muito as suas orientações, portanto, com muita frequência, tentando, por um lado, eu acho que ajustando-se à evolução da pandemia, porque não sabia muito sobre estas questões, e tentando também corrigir medidas que, entretanto, percebiam que não iam funcionando. Mas esse tipo de comunicação, e nós já falámos muito sobre isso, com a sociedade em geral, já se revelou completamente ineficaz, não é? Nós já percebemos que os termos que se utilizam, verifica-se muitas incoerências e isso dificulta muito a adesão das pessoas. É facto que a saúde física e psicológica de todos nós está em risco e no imediato é preciso mobilizar as pessoas para não desistirem de combater o vírus, mantendo estes comportamentos de proteção. E a mensagem que muitas vezes nos é transmitida pelas autoridades sanitárias e que estão a passar por não serem de facto eficazes. Portanto, é preciso deixar claro que nós somos a principal parte da solução. E que as pessoas, se deixarem de fazerem e de terem os tais cuidados, podem ser contaminadas. E ao serem contaminadas também podem gerar uma cadeia de transmissão e que em muitos casos o que é que estamos a verificar? Até pode levar à morte. Por isso eu acho que também passa por aquilo que é a educação para a saúde, aquilo que é a modificação dos comportamentos que promovam o bem-estar físico, o bem-estar psicológico, o autocuidado, o respeito por mim e o respeito pelo outro. Eu concordo com a proibição e com aquilo que o Dr. Helder diz, que é às tantas temos que dizer, ok, tudo para casa e tudo quieto e parado para ver se conseguimos conter um bocadinho isto. Mas também já percebemos que não chega, não é tão eficaz quanto isso. Eu acho que nós temos também que dar às pessoas recursos para que elas se possam adaptar a essas situações difíceis e criar formas alternativas de se manterem saudáveis, não é? Perante uma situação limite que estamos a passar do Covid-19, sempre que a intenção, claro, que aquilo que eu aprendo posso até utilizar mais em termos futuros. Esta questão de manter os contactos sociais respeitando as regras, promover esta gestão emocional, identificar atividades que gerem prazer e bem-estar, quer dizer, todas aquelas ferramentas que deixam as pessoas mais competentes, mais fortes, com esperança, com otimismo. E esta questão também de perceber, de reconhecer em si, nas pessoas mais próximas, os sinais de cansaço, de desmotivação, é isso que leva ao descuido. É preciso aceitar e ajustar os comportamentos a que somos obrigados, gerando então outros que tragam equilíbrio e de bem-estar. E aquilo que nós falámos há um bocado da comunicação, que é tão importante, nós não podemos falar para 10 milhões de pessoas da mesma maneira. Se nós queremos ir ao encontro dos mais idosos, temos que falar de uma maneira e a linguagem que utilizamos e os meios que utilizamos, que é diferente para os profissionais de saúde, que é diferente para os mais novos. Por exemplo, nós sabemos, com os mais velhos, a questão das juntas freguesias, das paróquias, dos PATs, é um bom meio de comunicação do que queremos fazer chegar. Os mais novos, se calhar, já não. Já as redes sociais, figuras públicas, em que lhes sejam dada informação fidedigna, que isso também é importante, porque muitas figuras públicas vincularam informação que não era correta, pode de facto revelar-se, digo assim, importante. Portanto, eu acho que esta já é uma questão que a própria comunidade europeia já está muito atenta, já está a trazer algumas indicações para fora em relação à fadiga da pandemia, que os cuidados de saúde têm que olhar também para estas questões. Não há respostas em lado nenhum, porque é difícil a situação. Há poucos psicólogos nos centros de saúde, que é onde é que este tipo de questões também têm que ser tratadas. Daí que é muito difícil fazer esta gestão de uma forma assim muito generalizada. A Emanuela falou num ponto muito particular, a questão da comunicação, e esta semana o Hospital Senhora da Oliveira colocou alguns profissionais de saúde a comunicarem cá para fora esta necessidade de as pessoas se cuidarem e também de cumprirem com as regras sanitárias neste período da pandemia da Covid-19.
E é desses profissionais que podemos falar nesta altura. Dr. Helder Trigo, como estão animicamente os profissionais do Hospital Senhora da Oliveira depois de praticamente um ano a lidar com esta pandemia da Covid-19? Pois, os profissionais do hospital estão naturalmente cansados. Estão cansados, essa é a primeira constatação que nós podemos fazer, o que é fácil de verificar. Estão cansados, mas ainda estão animicamente bem para continuar a suportar todos os encargos que lhes são pedidos. Agora, eu também temo por isso, quer dizer, temo porque embora estejam todos ainda animicamente bem, todos, ou pelo menos quase todos, para continuar o seu trabalho, temos que ter em atenção que não tendo tido férias, não tendo tido folgas e continuando-se a pedir todo este trabalho e às vezes alguns que têm ficado longe dos filhos, longe dos pais ou dos avós e que têm que continuar a trabalhar mais horas do que aquelas que deveriam trabalhar, que fazem parte do seu horário, trabalhar de noites, trabalhar fins de semana e em condições desagradáveis, como são aquelas condições quando se usam aqueles equipamentos individuais de proteção que são pesados, que são desagradáveis, que são quentes, que fazem suar, que depois de um turno com aquelas vestes é muito cansativo e, portanto, eu temo que se prolongar no tempo este período em que é preciso estarmos com esta atenção toda e com esta carga de trabalho, possamos vir a ter problemas e vir a ter problemas com o número de pessoas que ainda vão resistindo. Pois neste momento, e isso é o que eu quero dizer às pessoas, neste momento o Hospital de Guimarães ainda está sereno e continua a dar a resposta necessária. Mas é evidente que tudo isto é um perigo, principalmente, era aquilo que eu queria dizer também, é que uma das questões desta pandemia é que é tudo novo e nós não estamos a ver o fim, quer dizer, isso é que é uma das coisas que nos preocupa, porque se sermos assim, olha, nós vamos trabalhar agora durante o mês, vamos trabalhar arduamente, mais do que é normal, mas daqui a um mês vamos descansar. Tudo bem, mas não. Nós estamos a trabalhar um mês, 2 meses, 3 meses e quando vamos descansar? Não sabemos. E quando as coisas começam a melhorar, como estavam a melhorar no mês de dezembro, porque nós no mês de novembro tivemos, como dissemos há bocado, acima de 200 doentes internados, com os cuidados intensivos cheios, foi uma carga de trabalho enorme. Antes do Natal, durante o princípio do mês de dezembro, as coisas melhoraram significativamente, quer dizer, os números baixaram, continuámos a ter doentes, continuámos a ter tudo isso, mas baixaram de tal maneira que, embora sobrecargadas com trabalho, estava tudo assim a respirar um bocadinho melhor, a ficar um bocadinho mais contentes, e de repente cai-nos o Natal em cima, ou as consequências do Natal, e vemos que as coisas estão outra vez tão mal ou piores, mas como disse, aquilo que me preocupa e que eu penso que preocupa a maior parte dos profissionais é não sabermos quando isto acaba. Isso é que é mais difícil. Claro que agora temos a vacinação, as vacinas, e mais de metade dos profissionais do hospital já foram vacinados, enfim, serem vacinados tem o significado que tem, com com as coisas que nós sabemos ou que não sabemos sobre as vacinas, mas de qualquer maneira isso poderá ser uma rufada de ar fresco para as pessoas terem um novo ânimo, que lhes permitirá, enfim, andar agora nas próximas semanas, no próximo mês ou 2, em que se prevê que vai tudo piorar. Mas preocupa-me naturalmente essa situação. Relativamente às vacinas, era aí uma esperança em que todos depositavam que ela pudesse trazer alguma tranquilidade, sobretudo nos serviços de saúde, que não colocasse, por exemplo, médicos e enfermeiros e outros profissionais do hospital, por exemplo, de quarentena e de isolamento. Sim. Portanto, e isso é sentido pelos profissionais de saúde que depois da vacinação há um respirar de alívio de que podem tranquilamente continuar a fazer o seu trabalho, ou os cuidados são exatamente os mesmos como até aqui, pouco muda e há essa preocupação de a vacina não ser eficaz. Ora bem, os cuidados terão que ser necessariamente os mesmos, não é? Porque nós não podemos correr o risco nenhum de infectar os nossos doentes. E nós vamos ter que continuar a usar máscaras, continuar a usar os equipamentos de proteção e tudo isso. No entanto,
também não sabemos muito bem, não está descrito ainda, não sabemos se a carga de anticorpos que nós ganharemos com a vacina nos vão permitir ficar completamente imunes, se vamos ficar imunes durante 3 meses ou durante meio ano, quer dizer, isso não está ainda devidamente estudado e comprovado. No entanto, só o facto de podermos ficar imunes durante algum tempo traz-nos algum bem-estar, alguma alegria, digamos assim, e vem melhorar a nossa disposição, isso sem dúvida nenhuma. Mas, quer dizer, é por isso que eu referi que no meio disto tudo, isto foi uma lufada de ar fresco. E vai ser, sem dúvida nenhuma, e estou convencido, que vai beneficiar muito as pessoas no sentido de se sentirem mais à vontade e não ficarem tão doentes e nós não termos aqui dentro do hospital umas dezenas de pessoas permanentemente em casa porque estão infectadas ou porque tiveram uma contagem de risco e têm que ficar também em quarentena. Naturalmente que estamos a contar que isso nos venha a beneficiar nesse sentido. E beneficiar também os nossos doentes, porque nós também podemos ser nós a contagiar doentes, não é? Nós estamos a testar todos os doentes que estão internados no hospital. E estamos a repetir o teste ao 5º dia, sistematicamente. E há muitos doentes que estão internados com teste negativo e ao 5º dia são positivos. Nós não podemos descartar que fomos nós que os infectamos, não é? Quer dizer, provavelmente entraram já infectados, mas o teste ainda não dava positivo. Podem ter sido infectados por outros doentes, mas há sempre a hipótese de ser um profissional que, sem querer, naturalmente, infecta um doente. Assim, estando vacinados, reduziremos com certeza essas hipóteses e esse risco. E Manuela, como vê o facto de muitas pessoas ainda terem sérias dúvidas e não quererem ser vacinadas neste período? Um inquérito feito recentemente divulgou que muitos portugueses iriam optar por não serem vacinados ou que não quereriam ser vacinados nos próximos tempos, esperando que todos os outros o fossem primeiro. Depois de um ano à espera de uma vacina, esta reação de muitas pessoas, o que é que lhe parece? Eu começaria por isso, se calhar Eu estou a falar com uma vacinada, portanto a Emanuela foi vacinada esta semana. Eu fui vacinada ontem, portanto, recentemente vacinada, uma decisão perfeitamente pacífica, perfeitamente tranquila. Nunca tive dúvidas em relação a isso, portanto, aquilo que me disse o Dr. Helder, eu acho que a vacina funcionou para todos nós como um impulsionador naquilo que diz respeito à esperança neste combate a este vírus que é tão difícil de controlar. Bem, mas aquilo que me fui apercebendo e de algumas coisas que eu fui lendo, isto tem a ver muito com o desconhecido, não é? Nós quando não sabemos o que está, é uma coisa nova, é recente, não sabemos os benefícios, não sabemos os malefícios e às vezes as pessoas ficam com muito receio em relação a isso. E depois é muita questão deixarem os outros ser vacinados para ver que efeitos é que isso vai ter. E nesta fase nós já temos em Portugal uns largos milhares de pessoas vacinadas e no mundo inteiro milhões de pessoas que já foram vacinadas. E portanto, e tanto quanto se sabe, se bem que esta informação é sempre muito quase ao dia, não efeitos adversos que fossem comunicados e que realmente fizessem repensar isto. Eu acho que quando nós temos um plano de vacinação que foi muito bem pensado, que está a ser bem implementado num tempo tão recorde, que tem a chancela destas entidades reguladoras, portanto a vacina não sai do nada, é passado por um processo que é extremamente cuidadoso e que até muitas vezes exprime por serem extremamente zelosos. Isto tem que nos dar alguma confiança e eu acho que é esta a mensagem que nós também temos que passar. Obviamente que a decisão de serem vacinados ou não é muito própria, eu também não concordo com o que saiu aqui há uns tempos na comunicação social, até acho que foi no Reino Unido, que o governo britânico chegou a pensar, a ponderar que quem recusasse ser vacinado era proibido de entrar em determinados estabelecimentos, penso que estádios e alguns centros comerciais ou qualquer coisa assim. Não acho que seja tanto por aí que chegamos às pessoas, por esta questão da autoritária e de imposição. Aliás, isso muitas vezes não gera a tal confiança que nós precisamos que as pessoas tenham nas decisões e
e sobretudo nos grandes decisores, não acho que seja por aí, acho que tem que ser por esta comunicação clara, uma comunicação extremamente simples e de segurança que tem que se transmitir, mas acho que o que faz com que algumas pessoas tenham ou que não queiram ser vacinadas tem a ver com o receio do desconhecido, sobretudo por aí, mas nesta fase já podem olhar um bocadinho à história que é extremamente recente, não é? Que nem um mês tem, penso eu, desde que começaram a vacinação, mas acho que podem olhar um bocadinho para isso e ter isso em atenção para tomar a sua decisão, que seja uma decisão consciente sobre tudo isso. Já agora, e relativamente ao Reino Unido, esta semana também foi tornado público um estudo que foi realizado relacionado com os profissionais de saúde, com a saúde mental dos profissionais de saúde, que considerava que cerca de 60%, e se os números não me falham, era mesmo este o valor, 60% dos profissionais de saúde da linha da frente apresentavam sinais de stress pós-traumático de guerra, quando esse valor em soldados que estão também na linha da frente, em cenários de guerra, é na ordem dos 4%. Portanto, isto pode ter um impacto também muito significativo na saúde mental dos profissionais de saúde. Dr. Hélder Trigo, relativamente à saúde mental dos profissionais de saúde, o Hospital Senhora de Oliveira tem algum programa de apoio que esteja a ser implementado aos profissionais? Sim, nós temos os nossos serviços de saúde mental, psiquiatria e psicologia, que estão naturalmente ao dispor dos profissionais para qualquer coisa que seja necessária. E, entretanto, nós também temos uma linha de apoio de urgência. Se efetivamente for necessário alguma coisa, algum procedimento urgente, teremos também maneira de realizar esse apoio, com certeza. E sente que alguns profissionais não têm vivido bem, digamos assim, com esta pressão toda que a Covid-19 tem exercido sobre eles, que nós cá fora do hospital, imaginamos só conseguimos imaginar a pressão que possa ser estar constantemente a lidar com esta Covid-19. Com certeza que há, sabe que nós temos milhares, temos mais de 1000 profissionais, enfim, temos cerca de 2000, mas mais de 1000 profissionais a lidar diretamente com doentes. E nessas pessoas nós teremos de tudo um pouco. Teremos aqueles que estão a dar o litro, desculpa a expressão, e continuam bem, e continuam com o seu ânimo no alto e continuam a trabalhar o mais possível. Teremos pessoas que de vez em quando terão que meter uns dias de atestado ou de baixa para recuperar um bocado a sua animosidade. Teremos eventualmente alguns poucos, felizmente, que quando veem a casa arder metem atestado e fogem. Isso vai em todo lado. Mas de uma maneira geral, eu penso que as pessoas que estão cansadas, e têm-me transmitido uma conversas que tenho, que estão cansadas, que estão ansiosas porque passe esta pandemia, mas que também muito compenetradas que tem que ser, quer dizer, que não há outra alternativa, nós não podemos falhar, não podemos fugir, quer dizer, nós não podemos abandonar o barco nesta situação. Agora, isso traz-nos dividendos, traz-nos uma vida mais complicada com tudo isso, mas a sensação de que é o dever e que não podemos fugir, acho que é superior a todas as outras, tenho a certeza disso. E os profissionais do Hospital Senhora de Oliveira sentem reconhecido esse esforço que estão a fazer nesta altura pela comunidade vimaranense em particular? Ora bem, com aquilo que tem acontecido ultimamente, se calhar ficaram um bocadinho incomodados, digamos assim, para dizer uma palavra, enfim, muito light. Com certeza que todos nós, profissionais de saúde, quando vemos que as pessoas, e quando diz as pessoas, sou o primeiro a incluir-me nas pessoas, que não respeitamos as normas que deveríamos respeitar e que abusamos um pouco enfim, de não nos resguardarmos, sabendo que com isso vamos aumentar a pressão nos hospitais, não numa primeira fase, mas numa segunda fase, quem está cá dentro sente-se um bocadinho incomodado com isso, não é? Naturalmente, isso não vamos dizer que não. Portanto, sentem que de alguma forma todo o esforço que estão a fazer possa não ser respeitado, digamos assim, pelas pessoas que estão cá fora. Não é só uma questão de respeito, é uma questão de que nós podemos não chegar para aquilo que é preciso, sobre tudo isso. Nós estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para ver os doentes que nos chegarem ao nosso hospital necessariamente. 50, 100, 200, tudo bem, enquanto nós pudermos, vamos vê-los todos.
Agora, o que nós temos é receio que, se não houver cuidado, daqui a pouco nós possamos não ter capacidade para tratar todos esses doentes como devem ser tratados e que possamos ter que, cada vez mais, deixar até doentes de outro foro, doentes não Covid, para tratar só dos Covid. E as pessoas deviam pensar era nisso, quer dizer, não é uma questão dos profissionais de saúde não quererem trabalhar ou não estarem aptos ou não estarem disponíveis para isso. É uma questão de não, porque não são nem as instalações, nem o número de recursos humanos, não são infinitos. Acabam, certeza. Por mais que a gente faça horas extraordinárias, por mais que as pessoas façam turnos de dia e de noite, por mais que nós estiquemos as camas e mandemos embora doentes que não são urgentes, isto acaba. E nós temos esse receio, quer dizer, se as pessoas não têm cuidado, isto um dia pode acabar. Esperemos que não, naturalmente. Mas esse é principalmente esse o nosso receio. É que as coisas não duram sempre. E até porque, deixe-me só acrescentar, até porque, lá está, os hospitais e os cuidados não são a primeira linha daquilo que temos que fazer, e as pessoas também têm que pensar isso, não é? Não podemos estar só a pensar que temos que porque os hospitais estão a ficar assim, temos que pensar muito mais a jusante do que a montante, não é? Porque onde é que nós temos de facto que investir? E não é nestas questões de ficarmos preocupados com determinadas questões para dar a volta, irmos passear o cão sem trela e fazermos caminhadas porque nunca fizemos e caminhadas de 3 horas, coisas que nós ouvimos assim, não é por aí que vamos lá. Portanto, eu acho que as pessoas neste momento têm que continuar a fazer este sacrifício, não baixar a guarda, porque de facto o hospital ou os hospitais são o fim de linha. E depois de falarmos dos profissionais de saúde, falemos agora também dos utentes, dos doentes que necessitem dos cuidados do Hospital Senhora da Oliveira. O hospital é um lugar seguro, o Dr. Hélder Trigo, para as pessoas acederem, para serem lá cuidadas, tratadas dos seus problemas, para além de Covid-19? Sem dúvida que o hospital é um lugar seguro, dentro das contingências que nós estamos a atravessar, naturalmente. É evidente que continuamos a dizer, como sempre dissemos, que as pessoas que não necessitem de vir ao hospital não devem vir cá, naturalmente. E mesmo assim, neste momento, estão proibidas as visitas, a não ser para aquelas pessoas que atendendo ao seu estado de saúde, precisem mesmo de ter o acompanhamento de um familiar, ou pessoa em estado terminal, situações muito específicas, mas pedimos às pessoas que não venham ao hospital. E isso não só porque podem contrair o vírus cá dentro do hospital, como podem também trazer o vírus de fora cá para dentro. Agora, nós estamos a trabalhar, e como há bocado já falámos, nós testamos todos os doentes quando estão internados, quer sejam internados de uma forma programada, quer sejam internados pelo serviço de urgência. Ao 5º dia voltamos a testar novamente para ver se alguma coisa se alterou. E, portanto, achamos que o hospital tem o mínimo de segurança para que as pessoas que dele precisem possam vir cá, isto é, aquelas pessoas que têm uma situação urgente, aquelas pessoas que têm uma perna partida, que têm uma apendicite, que têm um infarto agudo do miocárdio, ou os doentes que estão a fazer tratamentos do foro oncológico, que não devem ser adiados, pois esses doentes devem vir ao hospital, porque cá serão tomadas todas as medidas para que eles façam um tratamento seguro. Quanto a isso, nós asseguramos todas as nossas diligências nesse sentido. Agora, repito mais uma vez, aqueles que não precisarem de cá vir, ou que possam ir ao centro de saúde, ou que possam resolver o seu problema através da Saúde 24, pois esses não devem cá vir, não só porque eventualmente poderão ter algum risco de contaminação na urgência, eventualmente, mas porque podem também tirar o lugar aos outros que necessitam mais neste momento do hospital. Mas isso é no fundo... Mas sim, as pessoas cá vêm estão seguras. Isso é, no fundo, aquilo que deveria acontecer no restante tempo, portanto, nos anos anteriores, o serviço de urgência deveria funcionar para os cuidados urgentes das pessoas. E muitas vezes não era isso que acontecia. Esta semana, por exemplo, verificamos, e pude verificar que nas urgências do Hospital de Senhora da Oliveira houve um período em que estavam 4 doentes não urgentes para serem atendidos, o que é muito pouco para umas urgências do Hospital Senhora da Oliveira, se considerarmos a realidade recente e anterior à pandemia da Covid-19. Isto vem trazer também uma outra noção de que o serviço de urgência é para casos realmente urgentes. Isto quando nós tivermos os serviços de saúde primários a funcionar convenientemente, o que não é o caso também.
E isto pode trazer repercussões na saúde das pessoas nesta altura. Sem dúvida. Isso é outra guerra, que é uma guerra antiga e que nem tem nada a ver com a situação desta pandemia, que já antigamente, já antes disto, em situações ditas normais, nós tínhamos que travar. Nós sabemos, pelas estatísticas que temos já há muitos anos, que cerca de 45% a 50% dos doentes que vêm ao serviço de urgência têm a cor verde ou azul, que são cores que são dadas a doentes considerados não urgentes. Isto é, esses doentes não tinham motivos clínicos, pelo menos pelos dados que temos, que justificasse vir a uma urgência hospitalar. Não significa que não sejam doentes, não significa que não necessitem de cuidados médicos, mas cuidados médicos do seu médico de família, do seu centro de saúde e não de um hospital de agudos, como é o nosso. Portanto, cerca de 45% das pessoas que vêm normalmente não deveriam cá vir, por aí já podemos ficar a ver a quantidade de pessoas, a quantidade de trabalho que o hospital tem que ter no serviço de urgência, prejudicando necessariamente, como já falámos hoje, os recursos nunca são infinitos, mas prejudicando necessariamente todos aqueles que precisam realmente dos serviços de urgência. Isso, claro que já falámos muito sobre isso e muitas coisas se disseram e podemos continuar aqui a falar. Com certeza que não quero acusar aqui nem os centros de saúde, nem os meus colegas, com quem tenho uma grande estima, naturalmente, mas toda esta organização precisará de ser revista. E aqui, como há bocado falámos, e convencer as pessoas a ficarem em casa, agora também teríamos que convencer as pessoas, dando-lhe argumentos válidos, de que o primeiro impacto com a saúde não é no hospital, é no seu médico de família. E o seu médico de família, então, terá que ter a capacidade enfim, a disposição de, sabendo que aquele doente não é do seu foro, mas precisa do hospital, então encaminhá-lo para o hospital. Assim é que devia ser, não é? Mas, infelizmente, o hospital é o único estabelecimento de saúde, digamos assim, é a única entidade de saúde que está aberta 24 horas. O hospital está sempre aberto. Há coisas que podem fechar, os centros de saúde podem dizer hoje o médico faltou, qualquer coisa, mas o hospital nunca pode dizer isso. A urgência nunca pode dizer que não tem médico. Nós até podemos adiar uma consulta. Eu estou doente, a doutora Emanuela está doente, eu tenho um percalço e disse, olha, hoje o médico, o seu professor de saúde não veio porque está doente. Pronto, adiamos a consulta. É uma chatice, é um índice mau, vem pesar na vida dos doentes, tudo bem, mas pode-se fazer. Agora, um doente que vai ao serviço de urgência, não podemos dizer a urgência fechou, não tem médico, isso é impossível, quer dizer, só isso nos compromete muito, quer dizer, porque nunca podemos fechar nem Páscoa, nem Natal, nem dia, nem noite. Isso é uma coisa que as pessoas deviam refletir. E Manuela Lopes, considerando que as pessoas têm afluído menos ao hospital neste período da pandemia da Covid-19, considerando também que têm tido enormes dificuldades em aceder aos serviços de saúde primários, considerando um outro facto, o Instituto Nacional de Estatística revela que em 2020 houve muito mais pessoas a falecerem em casa do que no hospital. As pessoas estarão com um medo excessivo de recorrerem aos serviços de saúde? Daquilo que me fui apercebendo, na primeira vaga, na primeira fase da pandemia, eu acho que isso foi mais impactante, digamos assim. As pessoas, de facto, tinham muito medo de vir aos hospitais, seja ao serviço de urgência, seja à consulta, e depois foi-se verificando ao longo do tempo que situações que assim o exigiam, aliás, houve depois algumas campanhas do SNS, do INEM, a tentar chegar às pessoas que em determinados casos, sobretudo nos infartos agudos do miocárdio, por aí, que as pessoas têm e devem e precisam de recorrer ao serviço de urgência. E lá está, as situações onde é o fator, não é? Que as razões que têm que recorrer à urgência ou não. Eu acho que não estamos tanto assim nesta fase. Há algum receio, e eu por aquilo que vou verificando é o receio de ser contaminado no hospital, e às vezes é isso que as pessoas levantam, virem ao hospital e estarem no meio onde a Covid-19 existe, portanto, e as pessoas têm algum receio em relação a isso, do serviço de urgência e das consultas em geral, que emprego. Nós, durante esta semana no Mais Guimarães, também convidamos os nossos seguidores, os nossos leitores, a enviarem algumas questões para
este programa, para o consultório aberto. Dr. Hélder Trigo, há aqui uma questão que nos é colocada por um dos nossos seguidores, que diz o seguinte: nesta fase, vão continuar as consultas e as operações não Covid, ou serão serviços que serão parados, de certa forma, durante este período em que há aqui um crescimento dos casos de Covid-19? Pois, em relação às operações, e como sabe, isto foram instruções que vieram do Ministério da Saúde e que nós estamos a cumprir, naturalmente, nós paramos todas as cirurgias que não sejam urgentes ou oncológicas. Estamos apenas a fazer cirurgias no internamento, cirurgias que ocupem camas, porque doentes tenham que ficar internados. Estamos só a fazer a doentes oncológicos e coisas urgentes, nomeadamente uma apendicite aguda, uma fratura, enfim, coisas desse género. Estamos ainda a operar doentes em ambulatório, porque o ambulatório são doentes que não têm que ficar internados, portanto são doentes que vêm de manhã e vão embora à noite. E porquê? Porque nós necessitamos, quer das camas para internar doentes Covid, e necessitamos também dos anestesistas para darem apoio aos cuidados intensivos. Portanto, temos esses dois propósitos para cumprir. Destacar médicos anestesistas que deixam de fazer o seu serviço no bloco operatório e vão para os cuidados intensivos. Ficamos com camas libertas para doentes Covid e ainda uma terceira, que eu me estava a esquecer, que estamos a alocar camas, espaço do bloco operatório para cuidados intensivos também. Temos camas do bloco operatório que estão a servir como camas de cuidados intensivos. Quanto ao ambulatório de consulta externa, neste momento continuamos a fazer consultas e não temos nenhuma indicação de que não vai ser assim até este momento. Não sei como é que vai continuar, mas para já as consultas continuam com os constrangimentos que têm desde que abriram as consultas em maio ou junho, que é com aquelas limitações, porque as pessoas não podem, nas salas de espera têm que estar espaçadas, só pode entrar uma de cada vez, não podem entrar com acompanhantes, enfim, com esses condicionalismos, com a verificação da temperatura, quando as pessoas entram na área do hospital, com tudo isso, estamos também a privilegiar, de certo modo, e quando é possível, a teleconsulta, embora algumas consultas não possam ser por teleconsulta, naturalmente, mas posso também informar que as consultas de medicina interna, na próxima semana, irão encerrar, pelo menos parte, porque os médicos de medicina interna são aqueles médicos que se ligam diretamente com os doentes Covid, atendendo ao elevado número de doentes Covid que vêm à urgência e que estão internados, esses médicos não vão ter tempo de fazer consulta. Portanto, para a semana, algumas consultas de medicina interna irão ser desmarcadas necessariamente, mas o resto não. Falemos agora de um pouco da atualidade. Portanto, nós acabamos de voltar a confinar, confinamos ontem de novo, temos as escolas fechadas durante pelo menos 15 dias. As pessoas estavam preparadas para isto e Manuela sente que era algo inevitável. E já agora coloco uma outra questão também aqui no meio. Confinamos e amanhã é dia de eleições presidenciais em Portugal e convidam-nos a ir votar e, portanto, ir estar num local onde estarão todos os portugueses, pelo menos era esse o objetivo, aqueles que pudessem votar. Isto não traz aqui alguma confusão para a cabeça das pessoas que nos estão a ver nesta altura, Emanuel? Lá está, voltámos sempre a falar das questões da comunicação e as falhas da comunicação, não é? Em relação ao confinamento, eu acho que de alguma forma já era algo expectável, é como disse há um bocado, em termos muito gerais. Nós fizemos, já agora, Emanuel, lançamos um estudo assim muito rapidamente e em 24 horas obtivemos uma série de respostas e 85% das pessoas que seguem o Mais Guimarães optaram pela resposta de que o fecho das escolas era de facto a melhor medida. Sim, expectável e muita gente a dizer e a defender que peca por tarde, não é? Pronto, portanto, em relação a isso, eu acho que sim, eu acho que as pessoas já estavam mais ou menos a contar que essas medidas iam ser tomadas, enfim, e tudo aquilo que está à volta do que é o fecho das escolas e todos esses fatores. Em relação ao que me estava a dizer das eleições,
claramente há uma divisão em relação a isso, e isso tem a ver com as questões da comunicação. Há pessoas que dizem de uma forma muito natural e muito convicta de que não vão votar, não pelas questões da abstenção e de não quererem saber, portanto, aliadas àquilo que é até um dever democrático que todos nós deveríamos ter, mas porque não concordam que numa fase como esta e com as medidas que têm sido tomadas, que então possamos todos sair e ir votar em segurança. E muitas vezes o que ouvimos é dizer isso, que temos de estar confinados e como é que, como à semelhança do que se viu no domingo passado, do voto antecipado, filas de pessoas à espera, não é? Que acabaram por se juntar ali, portanto, é realmente esta dualidade naquilo que nos é chegado, que não nos transmite confiança e que faz com que muitas vezes as pessoas estejam cansadas precisamente com isto, e nós, quando estamos cansados, quando estamos desmotivados, não tomamos as melhores decisões. E muitas vezes erramos nos nossos comportamentos precisamente por isso, sobretudo se nos estivermos dotados de ferramentas internas, de recursos internos próprios, nossos, saudáveis, que me permita sentir a necessidade de fazer qualquer coisa, mas saber que não o posso fazer. Ou então, e essa é a diferença, onde eu sinto a necessidade de que quero sair e vou. E eu posso sentir essa necessidade, mas tenho ferramentas que me permitem dizer não o faço porque neste momento é mais seguro para mim, para os meus e para todos não o fazer. Portanto, em relação a amanhã, eu acho que vai haver muita esta dualidade e se calhar, infelizmente, a abstenção vai ser mais elevada ainda do que tem sido, se calhar por estas questões. E Dr. Helder Trigo, como é que vê estas duas questões, o encerramento das escolas e o facto de amanhã, portanto, termos este ato eleitoral em que os portugueses são chamados a irem votar e, de certa forma, a concentrarem-se? Podemos pensar que isto pode ser um segundo Natal a acontecer nestas eleições? Preocupa-o este ato eleitoral? Olha, pronto, eu acho que há aqui na avaliação destas coisas, há uma situação que se diz muito, que é enfim, quase um lugar comum, mas que é verdade. Há o tempo da política e há o tempo da ciência, não é? Quer dizer, assim, que os políticos costumam falar e se calhar têm razão. Há muitas coisas que nós gostaríamos que fossem feitas, mas que se dá do ponto de vista político não é correto e os políticos dizem que não deve ser feito. Eu não sou nem epidemiologista, nem médico de saúde pública, nem nada. O que me interessa a mim, enquanto diretor clínico deste hospital, que é um hospital de agudos, e digamos que é o fim da linha dos doentes Covid, o que me interessaria a mim é que houvesse o maior número de atos e enfim, de coisas, digamos assim, que conseguissem confinar as pessoas e parar a transmissão do vírus, independentemente de se isso é correto ou se não é correto. A mim, pessoalmente, interessava-me que as pessoas ficassem confinadas o mais possível. É evidente que isso depois implica muitas coisas, porque as pessoas, não haver escolas, implica que os pais fiquem em casa, e nós aqui no hospital vamos sentir essa pressão, porque temos muita gente que tem filhos, tem crianças, e temos até casais de enfermeiros, casais médicos, casais profissionais, que são os dois profissionais e que têm filhos pequenos e que terão que ficar em casa, ou pelo menos arranjar maneira legal, ou enfim, ou qualquer maneira, para que eles possam ir trabalhar. Portanto, isto é um conjunto de problemas que às vezes não são fáceis de equacionar. Eu não quero, como digo, estar aqui a tomar uma posição, eu apenas acho que para nos defendermos e para que a pressão sobre o nosso hospital diminua, tem que haver confinamento necessariamente. Isso tem que haver. Mas também acho, isto é uma opinião pessoal, que vale o que vale, acho que as eleições não vão ser como o Natal. Acho eu. Espero bem que seja. Esperemos, de facto, que assim não seja. E preocupa o que esteja a ser também esteja a acontecer uma alteração da realidade dos infectados por Covid-19 em Portugal, agora com faixas etárias mais novas, gente mais nova a ficar infectada, nomeadamente entre os 18 e os 25 anos, constituem aqui uma faixa etária bastante infectada nos últimos tempos. Há alguma política que pudesse ser lançada de modo a que isto recuasse, este número de infectados nesta faixa etária?
Eu acho que essa política é aquilo que a doutora Emanuela tem vindo a falar, enfim, de política de falar com as pessoas e, de certo modo, tentar convencê-las e demonstrar-lhes que isto é realmente uma situação perigosa para todos. É evidente que eu acho que é muito difícil convencer os jovens disso. Quer dizer, os jovens, mesmo sendo atualmente proporcionalmente mais atingidos do que foram no passado, mesmo assim, e apesar de estarem a morrer alguns jovens, naturalmente, e termos pessoas mais jovens nos cuidados intensivos e internados, mesmo assim, a proporção é muito inferior, quer dizer, em termos proporcionais, abaixo dos 60 anos, abaixo dos 50, o número de pessoas que temos aqui é muito menor. E o número de pessoas atingidas com essa idade, felizmente, nem sequer precisam de vir ao hospital. Portanto, digamos que nós, egoisticamente falando, desculpa-me esta expressão, se for gente nova, nós ficamos um bocado mais, enfim, digamos que esperemos que essa gente nova que não venha ter aqui connosco, ao passo que se forem pessoas idosas, grande parte delas vão cair aqui dentro. Agora, o que eu acho é que essa gente nova precisa muito de muita educação. Quer dizer, não querendo eu armar-me aqui educador das pessoas ou discutir certo número de coisas que não são da minha área, acho que poderá haver um déficit de compreensão das pessoas e um déficit de educação no sentido do respeito do outro. Nós muitas vezes damos para nós, quer dizer, eu estou bem, se calhar se tiver a doença também não vou ter grande coisa, portanto deixa-me andar, não quero saber e vou para a discoteca, vou para a rua, vou não ter cuidado. Mas isso é uma coisa mais vasta e que vemos até noutras atividades sociais em que eu acho que era preciso, e vai ter que ser preciso, continuarmos a educar as pessoas no sentido de haver o respeito pelos outros, que às vezes não há. Mas isso é uma área da doutora Emanuela que saberá falar disso melhor que eu, naturalmente. E eu passo diretamente a palavra a Emanuela Lopes. Como é que se comunica com esta faixa etária? Como é que se convencem estes jovens a terem este tipo de atitude e este cuidado com o outro, quando habitualmente têm vidas sociais muito ativas? Muito difícil, é um bocadinho o que disse o Dr. Helder, até de uma forma muito empírica. E é muito difícil, mas nós sabemos à partida que é muito diferente comunicar para as crianças, para os pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, idosos, é muito diferente. E sabemos que a linguagem tem que ser extremamente adequada, em algumas situações tem que ser através dos pais, através também das escolas, tem que ser através de campanhas de sensibilização que de facto vá ao encontro dos miúdos. No programa que tivemos com a doutora Adelina até falámos um bocadinho sobre isso, por exemplo, quando falámos sobre os miúdos da faixa etária da escola primária, estaremos a falar dos 6 aos 10, mais ou menos por aí, em que não é obrigatório ainda o uso da máscara, mas que em algumas escolas já o é. A Câmara, por exemplo, ofereceu lá as máscaras com bonequinhos e com o nome da escola para, de alguma maneira, atrair as crianças ao uso da máscara. E este é um exemplo, quando estamos a falar dos miúdos mais pequenos. O exemplo dos jovens ou os adolescentes, quando nós usamos uma figura pública, se nós pegarmos num jogador de futebol, nós pegarmos em alguém em que eles, de facto, conseguem ouvir e que o que dizem é algo que eles conseguem projetar neles próprios, também pode ser por aí que podemos atuar. As próprias campanhas que fazemos dos outdoors, as campanhas que fazemos pela televisão, pelas redes sociais, tudo isso tem que ser pensado a quem nós queremos chegar, o que é que nós pretendemos. Não se pode falar para toda a gente da mesma forma e da mesma maneira. E daí que, quando há esta dualidade, quando há muitas controvérsias, quando há muitas... uma comunicação extremamente eficaz, dá-nos uma sensação de insegurança. Logo, se me dá uma sensação de insegurança, eu fico muito confusa com isto, não sei muito bem no que é de pensar. Eu lembro-me que no início, nas nossas consultas, as pessoas perguntavam mesmo, mas, doutor, isto é assim tão grave mesmo? Portanto, e os números eram os números gritantes, só que, e deixe-me já abrir um parênteses em relação a isto dos números, esta devia ser outra questão. Nós devemos trabalhar com as pessoas que os números são rostos, os números são pessoas. Então, quando eu digo que morreram 1000 pessoas ou 15.000 pessoas como no mundo inteiro, uma vez houve uma notícia... 11.000 pessoas, por exemplo, em Portugal, nos primeiros 20 dias. Pronto. Quando? Isto
Com 4 mil em excesso relativamente aos Eliseu, mas falarmos assim, estamos a falar sempre do ponto de vista estatístico, que há um distanciamento emocional perante a questão. E quando eu lhe dou um rosto, e quando é o vizinho, e o meu pai, e o meu filho, e o meu primo, e alguém que eu conheço, ou alguém que eu possa conhecer e que isso me possa chegar, muda muito o meu comportamento e a minha posição em relação a isso. Há uma frase que eu utilizo há muito tempo, uma frase muito velha, muito conhecida, e que eu acho que aqui enquadra assim muito bem, que é: uma morte é uma tragédia, milhares é uma estatística. E uma das coisas que nós deveríamos fazer de facto era estas letras gigantescas e que possamos também transmitir às pessoas que os números que nós dizemos, e quando temos não sei quantos mil mortes e quando temos não sei quantos mil infectados, estamos a falar de pessoas. Então, se calhar, quando nos são sempre comunicados através da comunicação social, através das autoridades de saúde, através de todos os órgãos e os agentes do governo, dá-nos um distanciamento muito, muito grande, não um envolvimento emocional também. E está a ver, e é estas questões ligadas ao comportamento, ligadas à ciência psicológica, que se nós também pudermos alocar, há e poderá haver algumas manifestações do próprio comportamento. E tudo isso no seu conjunto, se calhar poderíamos ter algum benefício, claro. Mas eu tinha uma questão em relação ao que falámos anteriormente, que gostava só de colocar ao Dr. Hélder. Doutor, há modificação naquilo que é o perfil do doente internado de Covid, da primeira, segunda e terceira vaga, se assim podemos dizer, ou mantemos sempre mais ou menos o mesmo perfil do doente internado? Porque muitas vezes chega-nos também a informação de que os mais novos, doentes de 40 anos, também são internados, sem patologias, sem comorbilidades, porque acho que isto também é importante as pessoas perceberem. Tem ideia? Pronto, aquilo que eu posso dizer é que a maioria dos doentes continuam a ser pessoas acima dos 70 ou 80 anos. Também há gente nova que tenha outras comorbilidades, que nomeadamente patologia respiratória, e isso é um fator de risco. Mas também, tanto quanto eu tenho observado, há muita gente nova, saudável, e que, não sabendo muito bem porquê, fica doente de uma maneira muito grave. Portanto, há qualquer coisa também no vírus, e nós sabemos que ainda não está tudo explicado, nem estará tão cedo, há qualquer coisa, qualquer característica que faz com que algumas pessoas sejam mais sensíveis e adquiram a doença de uma forma mais grave, sem que aparentemente, ou pelo menos daquilo que se conhece, fizesse suspeitar que isso possa acontecer. Quer dizer, eu conheço muitas pessoas das minhas relações, com 80 anos e mais, que tiveram Covid e que nem sequer vieram ao hospital. Ou que vieram ao hospital, fizeram o teste e foram-se embora e que ficaram em casa. Não é? Muitas pessoas desse género. E também há pessoas com 40 anos que estão nos cuidados intensivos e algumas morreram até. Portanto, independentemente da verdade que é, e que não há dúvida nenhuma de que os idosos e as pessoas com problemas respiratórios, com insuficiência respiratória, serão mais atingidos, ou com insuficiência renal, serão mais atingidos pelo vírus. Também há algumas exceções que não estão ainda muito bem explicadas, mas com o seu tempo serão explicadas naturalmente, mas que fazem com que este vírus tenha algumas características, enfim, que nós ainda não conheceremos muito bem, mas há realmente, mas a maioria são idosos, isso não há dúvida. E doutora, grave. Já que a nossa conversa já vai longa nesta tarde, vou convidá-lo aqui a deixar algumas recomendações, alguns conselhos para aqueles que assistem a esta edição do Consultório Aberto. Que mensagem é que gostaria de deixar aos vimaranenses e outros que nos assistem nesta altura? Ora bem, aquilo que eu gostaria de deixar são fundamentalmente duas coisas. Primeiro, que respeitem as regras da Direção-Geral de Saúde e que, embora isso custe e sejam feitas com algum sacrifício, aquilo que nós pedimos, nós, o Hospital de Guimarães, é que as pessoas respeitem as regras para que não venham para cá. E para que não venham para cá, para que não estejam doentes e, sobretudo, para que o hospital não fique numa situação em que tenhamos que, ou não possamos tratar as pessoas como devem ser tratadas. Este é o primeiro, naturalmente, sem qualquer dúvida, é a primeira recomendação que eu faria, o primeiro pedido que eu faria. Em segundo lugar, gostava também de dizer às pessoas que fiquem tranquilas, porque
ainda estamos em tempo de que, se as pessoas tiverem necessidade do hospital por um acidente, por qualquer necessidade urgente da sua saúde, que podem nos procurar, que nós temos capacidade para os tratar. Dizer também aos doentes oncológicos que podem continuar os seus tratamentos aqui nas condições que temos feito. Dizer aos doentes que têm sintomas de infarto, que têm sintomas de AVCs, que nós temos a nossa via verde de AVC, a nossa via verde de infarto miocárdio, com tudo aquilo que isso comporta, a funcionar 100% e, portanto, que não estejam a adiar situações que, se vierem no dia seguinte, podem ser irreversíveis ou até, enfim, catastróficas, digamos assim. Portanto, as pessoas não tenham medo de vir ao hospital quando se justificar naturalmente e façam tudo para que este vírus não continue a galopar da maneira que está, porque podemos depois não podê-lo controlar. São estas as minhas recomendações simples. E Manuela Lopes, o que pode dizer nesta altura, quando estamos agora numa nova vaga da Covid-19 e provavelmente no período mais difícil desta pandemia? Muito à semelhança do que nos temos vindo a referir ao longo destes programas, não é? Há coisas que são muito sobreponíveis. Aliás, convido todos até a ver os nossos pequenos vídeos que fizemos do Natal aos Reis, portanto foram vídeos psicoeducativos e que acho que aqui também tem alguma atuação. Sobretudo, eu recordava algumas regras importantes para a saúde psicológica das pessoas, estando confinadas em casa, voltando ao teletrabalho, tendo as crianças em casa, para terem alguma atenção às rotinas, para fazerem como se estivessem no trabalho, para fazerem pausas, para terem espaços próprios. Portanto, gerir um bocadinho isto vai ser também, continuar a ser uma exigência muito grande para os pais, porque os pais vão ser, se estiverem em teletrabalho, trabalhadores, vão ser professores, educadores, pais, amigos, portanto os diferentes papéis que também falámos várias vezes em relação a isso e que levam a uma sobrecarga muito grande, o aumento sobretudo das questões ansiosas, depressivas e de stress, portanto foi mais reportado e realmente foi aquilo que nós fomos vendo e que, se não forem bem geridos, de facto leva àquilo que é doença psicológica. Portanto, a atenção à alimentação, fazerem as rotinas da alimentação, o exercício físico, portanto, todas estas recomendações do autocuidado. Foi muitos os vídeos também que nós fizemos recentemente, as pessoas auto-aplicarem-se isso, sobretudo para se manterem em equilíbrio psicológico dentro daquilo que é a situação que estamos de facto a passar. Não conseguindo, procurem ajuda. A linha SNS 24, a linha 4, apoio psicológico 24 horas, evidente que isto é como se fosse uma consulta urgente no momento e há alguns reportes de pessoas que têm necessidade de um acompanhamento mais prolongado, procurem um psicólogo, um médico de família, um psiquiatra, caso necessitem. Manuela Lopes, muito obrigado pelo seu contributo. Na próxima semana contamos ter aqui o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, para mais uma conversa, para mais um consultório aberto. Muito obrigado, Dr. Hélder Trigo, também pelo seu contributo neste programa do Mais Guimarães. Deixe-me só, se posso, ainda agradecer o convite. Foi um gosto para mim participar nesta reunião e felicitá-los aos dois por esta iniciativa, que acho que é extremamente útil para todos. Da minha parte, tive muito gosto em conversar convosco. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Hélder. Muito obrigado, Dr. Hélder Trigo. Obrigado, Manuela Lopes. Marcamos encontro na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 18 horas, com o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Vamos falar sobre como é ser médico em tempo de pandemia da Covid-19. Vou agradecer também àqueles que nos enviaram questões durante esta semana para o consultório aberto. Convido-os também a enviarem questões para o próximo programa através do e-mail leitor@maisguimarães.pt. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, também a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Até ao próximo sábado, às 18 horas. Tenham uma boa semana.